Se você vai fazer vestibular esse ano, você precisa conhecer essa série nova que a gente está fazendo aqui na PIC. O nome da série é Trabalho dos Sonhos. Nessa série eu entrevisto várias pessoas das mais diversas áreas e converso com elas sobre rotina de trabalho, sobre o que elas gostam, o que elas não gostam, que tipo de habilidade precisa e tudo mais que você precisa saber para fazer a melhor escolha no vestibular. Então, se esse é teu caso, vem comigo, continua nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Profissão dos Sonhos. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Erivelto Oliveira. Erivelto, muito obrigado mesmo, muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto, por querer distribuir um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do seu conhecimento aqui com os nossos jovens. Muito obrigado mesmo. Imagina, Rodolfo, eu que agradeço. Eu sempre digo que quando a gente tem alguma coisa que pode ajudar um jovem ou um adulto mesmo a trilhar um caminho profissional, é sempre positivo. E sempre me orgulha muito fazer isso e saber que muitas pessoas decidiram seguir o jornalismo porque me viam na TV ou porque me viram fazendo alguma reportagem. Isso faz um bem danado assim, para a gente. Então, por isso, sempre que as pessoas me fazem esse tipo de convite, eu aceito na hora para falar com o estudante. E eu acho que também é missão nossa ajudar as pessoas a encontrarem o caminho profissional. Que legal, que ótimo. E quem é aqui do Paraná, com certeza conhece o Erivelto, já conhece a trajetória, né? Já viu o Erivelto muito tempo aí na TV. Mas eu queria saber como é que começou tudo isso, Erivelto, como é que... Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional mesmo, lá do comecinho. Então, bem no comecinho mesmo, eu diria para você que o início de tudo foi para mim no curso primário, né? Para os mais novos no ensino fundamental. O primário era da primeira à oitava série, depois tinha o científico e depois a faculdade. Então, o primário, na verdade, era primário de primeira a quarta, ginasial de quinta a oitava. Depois tinha o científico e depois a faculdade. Quando eu estava mais ou menos na quinta ou na sexta série, eu tive uma professora que se chamava Claudete e ela mexia muito com a gente para fazer textos criativos, fazer histórias, peça de teatro. Era uma professora que mexia muito com isso. E eu escrevi vários textos e ela elogiava muito os textos. Ela dizia assim, você é um artista e tal e tal. E no final de um dos anos ela falou, puxa, você devia trabalhar com alguma coisa de texto, acho que você vai ser professor de língua portuguesa, vai ser... Ela não chegou a falar jornalista, mas me colocou essa coisa de trabalhar realmente com texto. E a vida foi passando, né? Eu terminei o primário, fui para o estadual, fiz o curso técnico do estadual, técnico em edificações, né? Que poderia, de repente, me levar para engenharia civil, para arquitetura. Aí fui servir o quartel em 2000. Em 1981 eu fui servir o quartel, 82. E aí, no final daquele ano, eu já estava no quarto ano de edificações, eu tinha que fazer vestibular e tudo mais, aí decidi fazer vestibular, me veio, puxa, o que eu vou fazer? Eu gosto de escrever e tal, acho que vou fazer jornalismo. E fiz a opção jornalismo, só que eu não passei naquele ano, porque como foi o ano do quartel também, quarto ano de curso técnico, não me preparei direito. Mas fiz o primeiro vestibular, não passei, e no ano seguinte repeti a carga e passei na Federal, em jornalismo. Então, assim, eu já tinha uma certa vocação para o jornalismo, em função de gostar de escrever, escrevia relativamente bem, gostava e continuo gostando bastante de gente, adoro conversar, adoro entrar em assuntos. Então, na minha opinião, para você ser jornalista, eu acho que você tem que ter essas duas características. Gostar e saber escrever bem e gostar muito de gente. Com essas duas coisas você vai em frente. E daí fiz a faculdade, no quarto ano, no terceiro ano da faculdade, comecei a fazer o estágio na rede ferroviária. Desse estágio, comecei a trabalhar na TV Curitiba como repórter, porque um amigo da rede me indicou, o Cláudio Dalla Beneta, me indicou que a TV Curitiba estava precisando de um repórter e ele achava que eu tinha o jeito. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não tenho a menor cara de trabalhar com televisão, não tenho vontade, nunca pensei nisso. Ele insistiu tanto que eu acabei indo lá. E aí o diretor da época, o Jamur Júnior,
me chamou para trabalhar. Ele já tinha 2 repórteres na equipe, precisava montar uma terceira, e preferiu montar essa terceira equipe com um homem, que era para trabalhar à noite e tal. Estamos falando de anos 80, né, em que as coisas eram divididas entre meninos trabalham à noite, meninas trabalham de dia, enfim. E aí fiquei lá na TV Curitiba de agosto até dezembro, e em dezembro, o que é hoje a RPC, me chamou lá para fazer férias e tudo. Eu fiquei na dúvida se iria ou não iria, mas acabei entrando lá e fiquei lá por 27 anos, como repórter, depois como editor-apresentador, e depois saí e fui para a RIC também como editor-apresentador. Até 2015 trabalhei exclusivamente com jornalismo. E é legal de ver essa trajetória, né, que começa com a escrita, e depois você sai dessa escrita, né, para ir para a oratória, né, para fazer essa parte mais televisiva. Muito legal. Sim, sim. E você falou sobre essas habilidades, né, que um jornalista precisa ter. Você já passou por vários estágios, né, de um jornalista, várias áreas de um jornalista, né, desde um repórter até o âncora e tudo mais. E dentro de todas essas áreas, tem alguma habilidade, fora a leitura, fora gostar de pessoas, como você já falou, tem alguma outra habilidade que você acha que seja essencial para um jornalista? O jornalista tem que ter muitas habilidades, e muitas habilidades emocionais, eu diria para você, Rodolfo, assim, porque o jornalista não precisa saber equilibrar prato, não precisa saber fazer malabarismo, não precisa saber andar de moto, mas tem que ter muita habilidade com pessoas, tem que ter muito jeito, né, para conseguir informação, tem que ser curioso, tem que ser muito resiliente, porque ainda mais nesses últimos anos, aí, né, talvez a principal característica para ser um bom jornalista é ser resiliente, conseguir levar a crítica, engolir a crítica e continuar o trabalho. A gente tem ouvido muita crítica aí ao jornalismo, aos jornalistas. Tem que ter uma habilidade muito grande para contar histórias, né? Aí, dependendo do veículo que você está, ou contar essas histórias de uma maneira maior, se você está num veículo impresso, ou saber resumir essa história se você está na televisão ou no rádio, você tem que contar as coisas dentro de 1 minuto, dentro de segundos, às vezes. Então, acho que essas habilidades que o jornalista tem que ter, que eu falei que são habilidades emocionais, quanto mais habilidade emocional o jornalista tiver, eu acho que melhor ele vai ser. Tem que ser equilibrado, tem que ser ético. Então, são características muito, muito de ser humano mesmo. Nada de... não precisa ter como eu falei, precisa saber andar de moto, não precisa saber empinar papagaio, mas tem que saber coisas, tem que ter habilidades emocionais. Entendi. E é muito legal de ver isso que você fala sobre essas habilidades mais humanas, porque na maioria das entrevistas que eu estou fazendo com profissionais de várias áreas, desde engenheiro, nutricionista, agora jornalista, e eles falam basicamente essas mesmas coisas, que as habilidades técnicas, elas são importantes, claro, para você desenvolver teu trabalho da melhor maneira possível, de uma maneira ética e tudo mais, mas essas habilidades humanas, elas são o que realmente faz a diferença dentro da carreira de um profissional, né? Isso é muito importante e às vezes a gente não dá tanta importância para isso dentro da faculdade, né? Quando a gente está se especializando, quando a gente está trazendo conhecimento, obtendo conhecimento, a gente não dá tanta importância para isso. O curso de jornalismo que eu fiz, ele batia muito na parte técnica jornalística, né? Quer dizer, você tem que aprender, ainda mais que, vamos imaginar aí, né, gente, 40 anos atrás quase, quando eu entrei na faculdade, para não dizer 40, 30 e quase 35 anos, de 84. Então, vai 26 anos esse ano, 36 anos esse ano. Então, precisava saber datilografar, né, que era uma habilidade na época, você tinha que saber datilografar com velocidade. Hoje, qualquer criança aí com 8, 9 anos já sabe usar o teclado, mesmo não aprender exatamente digitar corretamente, mas sabe se virar, né? Mas na minha época você tinha que fazer um curso no Senac, de datilografia e tal, era por aí. Mas aí outras coisas também. Hoje algumas habilidades técnicas, como, por exemplo, você saber usar uma câmera ou de celular, ou uma câmera profissional, ou uma câmera fotográfica, saber usar corretamente, te dá um diferencial até para você. Hoje nós temos as redes sociais, temos o Instagram, que você faz vídeos e tudo mais. Quer dizer, você tem nas mãos, você tem hoje uma emissora de televisão, se você quiser. Basta você saber usar
os recursos da maneira correta. Então, claro, as habilidades técnicas são importantes, mas nada que se compare realmente às habilidades emocionais do profissional. Tem que ter muito controle, né? Outra coisa que eu estava dizendo, tem que ter muito controle, autocontrole, tem que ser muito perspicaz, tem que ser muito observador. Então, são características que, se você somar e a isso tudo, uma pessoa que escreva bem, que saiba analisar as coisas de um ponto de vista global, você vai ter aí, com certeza, se não um grande jornalista, pelo menos um jornalista em potencial. Ótimo. E aproveitando isso que você trouxe aqui sobre essas novidades, sobre essa tecnologia, como que isso afeta, com certeza, né, a maneira do jornalista de trabalhar e tudo mais? Deve ser muito diferente do que era há 20 anos atrás, trabalhar com o que está tendo agora. Você acha que, para o mercado do jornalista, isso é positivo ou acaba sendo uma ameaça? Isso não faz nem 20 anos, Rodolfo, isso faz 10 anos exatamente. Eu diria para você que a grande guinada que o jornalismo começou a ter foi a partir ali próximo de 2010, um pouquinho antes, um pouquinho depois. E por que isso? Foi quando começaram a se popularizar as redes sociais. O Facebook começou a surgir ali. Antes já tínhamos tido o Orkut, né, que tinha sido uma experiência muito positiva do ponto de vista de rede social no Brasil. Foi, acho que, não sei se você é dessa época, mas quem tinha um perfil no Orkut tinha um mundo ali à sua frente. Tinha discos, tanto que eu tenho muitos CDs, né, muitas coisas, mas dessa época eu lembro que eu baixei muita música, porque na época ainda era caro você comprar um CD, você comprava um CD por 25, 30 reais. Então, às vezes, até mais caro do que isso. E, de certa maneira, depois do Snapchat, dessas plataformas que você baixava música propriamente dita, o Orkut veio com isso, trouxe muita coisa que você baixava e tal. E aí as amizades, você trocava uma foto e tal. Então, esse foi o comecinho da rede social se popularizar. Mas ainda não atingia diretamente a televisão, a TV não conversava com a rede social. Aí, a partir do momento que veio o Facebook, aí entrou o YouTube e o Google, né? O Google entrou com o YouTube de uma maneira mais intensa. A partir daí, o Messenger também, não era o Messenger ainda, era do Hotmail, mas já era um trocador de mensagens. Tudo isso começou, de certa maneira, a interferir na comunicação. E aí, depois disso, a própria internet entrou com streaming de vídeo, só para citar o principal, o Netflix, né, que veio mais ou menos ali 2013, 2014, por aí. Tudo isso tirou o público da televisão, tirou o espectador, que até então ligava a televisão, ficava sentado na frente da TV vendo jornal e tudo mais. Hoje, o cara senta na frente da televisão, se ele quiser, né? Eu, por exemplo, não vejo mais televisão, TV aberta, por exemplo. Raramente vejo só quando eu sei que tem alguma coisa que me interessa, ou para atualizar alguma coisa do dia e tal, que eu estou vendo, que eu quero ver alguma imagem que ainda não foi publicada e é difícil, né? Então, assim, a televisão começou a perder o protagonismo, o jornalismo de TV começou a perder o protagonismo a partir de todas essas tecnologias que entraram. E hoje, até março, já tinha essa história. Depois que nós entramos nessa pandemia e que as pessoas começaram a ficar em casa, é óbvio que a audiência da TV aumentou, isso é tranquilo, mas quando essa pandemia acabar, eu acredito que a audiência da TV, que já era baixa, ela vai praticamente vai cair pela metade. Por quê? Porque as pessoas aprenderam do dia para a noite a tal da live, né? O Instagram já estava aí com live há muito tempo, o Facebook já estava com live há muito tempo, mas ninguém usava. Hoje, se você tenta fazer uma live, dependendo do horário, aí, entre 7 e 10 da noite, corre o risco de não conseguir entrar, de ficar tudo variando tudo e tal, porque está todo mundo fazendo live. Eu até estava comentando com uma amiga minha, que é jornalista também, mas que mudou de profissão, que a pandemia nos trouxe a audiência individual. Quer dizer, eu posso fazer tranquilamente a minha entrevista
Se nós estivéssemos agora, por exemplo, no Instagram conversando, nós íamos ter lá seguramente umas 50, 60, 70 pessoas vendo a nossa conversa. Audiência muito qualificada, porque as pessoas estão interessadas em ouvir você. Às vezes você pode estar falando para 1 milhão de pessoas e nem todas interessadas no que você está falando. Com aquelas que estão ali prestando atenção no que você está falando, é uma audiência privada, sua, particular, mas são pessoas que estão prestando muita atenção no que você está falando. Então, o que aconteceu na televisão de 2010 para cá foi uma revolução, uma virada de pernas para o ar, e ainda esse processo não acabou. A TV ainda vai perder mais audiência, a menos que ela aprenda a também captar a audiência através desses aplicativos, dessas novas formas de comunicação. Legal. E é interessante ver, né, esse lado mais personalizado das notícias, né? Não é mais aquela comunicação em massa, como era antigamente, apesar de chegar em mais gente, talvez, né? Mas... Sim, isso tudo tem um problema, né? O que se chama fake. O fake news, o deepfake e outras coisas mais que estão surgindo por aí. É impressionante, é um assunto tão sério. Nós estamos tendo aí nesse momento, exatamente nesse momento, o STF brigando aí com grupos, com blogs, com canais de YouTube, com canais de Facebook, são praticamente guerrilheiros, né, que têm trabalhado nessa contra-informação usando fake news. E a questão da fake news, algumas pessoas podem dizer assim, mas daí que é mentira, e daí e tal. O problema é exatamente você, de repente, quando a notícia é 100% absurda, tudo bem, você não vai acreditar. Mas o problema é quando a notícia mistura realidade com ficção, ou mistura invencionice com realidade. Então, às vezes, você está lendo uma coisa, ali no meio eles colocam uma informação incorreta e termina envelopando. Então, manda isso para grupo de amigo e tal, as pessoas leem aquilo e dizem, nossa, é real, saiu no Globo aqui. Eles alteram tudo, né? Inclusive o nome, a frontpage e tudo mais. E distribui isso. Então, a partir daí, realmente, na minha opinião, é caso de polícia. Eu acho que espero que o STF consiga, que a Polícia Federal, o STF, as investigações consigam, se não acabar, porque isso é uma coisa que vai ter sempre, é um crime que vai existir sempre a partir do momento que ele foi criado, mas ele tem que ser coibido. Ele tem que ser coibido e muito seriamente, porque a vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser a minha mãe, pode ser a minha esposa, pode ser uma pessoa que eu não conheço. Mas todos nós somos atingidos de alguma maneira pela fake news. Com certeza, ela acaba influenciando muito, né? De todas as pessoas que estão lendo, né? Como é muito fácil a propagação agora, essa mensagem fake também é propagada muito rapidamente também. E eu queria saber também, é difícil, eu acho, para você conseguir definir isso que eu vou te perguntar agora, mas existe uma rotina na vida do jornalista? Você tem essa rotina no trabalho do jornalista? Depende de onde o jornalista atua, tá? Eu, felizmente, na área que eu atuei, na área que eu atuei especificamente, que foi primeiro fui assessor de imprensa, fiz estágio na assessoria de imprensa da Rede Ferroviária Federal. Então, lá era um trabalho basicamente de escritório, tipo 5 dias por semana, mas assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez, 2 ou 3 vezes por mês, eu saía para fazer uma reportagem em algum lugar, acompanhava o jornalista que era o chefe, por sinal, morreu esse ano, Gilberto Larsen, e ele me ensinou umas coisas bem bacanas, assim. Tanto que a minha primeira reportagem, o primeiro texto que eu fiz, tem até na minha página do Facebook, foi em Canoinhas, Santa Catarina. Nós fomos para lá porque tinha um fabricante de cerveja em Canoinhas, uma pessoa já idosa na época, que fazia uma cerveja lá, e em Canoinhas tinha uma estação da Rede Ferroviária Federal, que era um ponto importante, então eles valorizavam a comunidade local, fazendo reportagens de perfis curiosos e tudo mais. Mas, assim, quando você está num ambiente de escritório, de redação, você tem uma rotina, você tem um horário para entrar, tem um trabalho para fazer, né, que vai fazer texto e tal, e um horário para sair. Né, isso é o normal.
Mas na atividade que eu tive durante mais da metade da vida, e depois até em parte da televisão, a rotina é muito diferente. Na reportagem nem se fala, né? Cada dia você acorda e vai para um lugar diferente, conhece pessoas diferentes, um mundo diferente, e às vezes consegue fazer na hora, às vezes depois, às vezes você vai levar 4, 5 dias para fazer, uma semana. Então é muito diferente a rotina de um repórter. Essa é a rotina do repórter, é não ter rotina. De um editor-apresentador, existe uma rotina de horários, mas não existe uma rotina no trabalho, porque cada dia, e ainda mais eu fico imaginando agora, como é o trabalho de um jornalista hoje, numa redação, que você tem notícia pipocando a cada meia hora. Você está fazendo o negócio, meia hora a tua notícia mais importante já é a segunda mais importante, e daqui a um pouco a terceira mais importante, por causa disso. Então, essa correria que existe numa redação também, de certa maneira, é um antídoto contra a rotina. Ótimo. E tem alguma coisa dentro desse trabalho que você queria mudar? Se você não tivesse isso dentro do dia a dia de um jornalista, você ia ficar mais feliz? Se eu não estivesse no dia a dia? Alguma coisa que você gostaria de mudar, de tirar da sua rotina, do seu dia a dia. Eu acho que, assim, se me perguntassem hoje se eu gostaria de estar no jornalismo ou de continuar no jornalismo, enfim, eu diria para você que sim. Gostaria de voltar para uma empresa, com uma redação e tal. Mas talvez não gostasse mais de fazer o mesmo trabalho que eu já fiz, né? Reportagem, até poderia voltar a ser repórter, mas teria que ser um outro tipo de repórter. Não um repórter de todo dia que sai para cobrir o dia a dia, né? Teria que ser uma coisa diferente. Apresentar jornal de novo? Talvez, mas também teria que ser alguma coisa diferente. O que eu acho que é ruim na profissão não, é ruim, embora você não tenha como eliminar, e acho que nem é saudável eliminar. Mas são os haters, né? Os caras que só estão ali para... Não é o crítico, é o hater. O cara que está ali só para dizer que você está a serviço de alguém, que você é vendido, que a empresa onde você trabalha é um lixo, aquelas coisas que a gente está ouvindo. Isso eu acho que é muito ruim para o profissional, né? Todos os dias ficar ouvindo esse tipo de coisa não me parece algo saudável. Mas no trabalho em si, na forma de trabalhar, nas amizades que você faz, no tipo de trabalho conjunto, e aí tem uma outra informação que é legal, o jornalismo é um trabalho 100% em equipe, né? Você não vai... Até existe um ou outro caso, mas na grande imprensa, você não tem uma pessoa que trabalha sozinha. Ela precisa de um produtor, ela precisa de um redator, precisa de um editor final, e até é bom que você, mesmo que você faça um material sozinho, depois tem alguém para você trocar as informações, para você compartilhar as coisas, para não ficar você não incorrer no erro de não ver alguma coisa que está visível para outros e você não viu. Mas fora essas questões, eu acho que o trabalho é fantástico. Assim. Eu retrabalharia tudo que eu já trabalhei. Eu nunca me enchi da profissão. Claro que às vezes você fica cansado, você se estressa com alguma coisa, algo que não dá certo que te irrita, você volta para casa alguns dias mais tristes, alguns dias mais felizes, e tudo isso acontece. Mas, tirando essas coisas todas, o prazer que eu tenho em exercer o jornalismo, ele se manteve inabalável quase durante todo o tempo que eu trabalhei. Que massa. E é bom falar sobre isso, né? Porque eu acho que em todas as profissões vão existir, né, altos e baixos, mas é importante que você ache uma profissão que você consiga, pelo menos, equilibrar no positivo, né? Deixar mais coisas positivas no seu dia a dia. Eu acho que isso é o mais importante, esse é o grande segredo, para encontrar uma profissão que você realmente goste. E eu gostei muito que você... Por favor. Não, só estou concordando com você. E eu gostei muito também que você trouxe essa ideia também, que talvez muitas pessoas que até estejam pensando em fazer jornalismo não tenham, que
o jornalismo é um esporte de equipe, né? É um trabalho de equipe. Que às vezes a gente fica pensando que o jornalista talvez seja aquela pessoa que fica aí pesquisando furos de reportagem, fica sozinho tentando encontrar fazendo as investigações e tudo mais, mas na verdade é todo um trabalho de equipe e é importante saber se relacionar com essas pessoas. Muito bom você ter trazido isso. Sim, até se você faz um trabalho em algum momento sozinho, eu tenho um canal no YouTube que se chama Brasil de Cor, eu entrevisto negros nesse canal. E é o que, de certa maneira, me mantém jornalista em algum tempo que eu tenho livre. Apesar de há quase um ano eu não consegui postar. Não, quase um ano não, porque o ano passado eu até postei. Mas faz alguns meses que eu não posto nada por falta de tempo mesmo, em função do trabalho na Câmara. Mas até nesse canal, onde às vezes eu faço a entrevista com o meu celular, gravo a entrevista com o meu celular, o trabalho não é só meu, porque eu preciso de uma outra pessoa para gravar a entrevista. Né? Eu preciso conversar com alguém. Então, a partir do momento que eu estou conversando com alguém, já são dois nesse trabalho. Mesmo o entrevistado não sendo um trabalhador do canal, ele faz parte daquilo. Se você tira o entrevistado de uma entrevista, você tem uma conversa. Ah, mas e se eu estou aqui só dando opinião e estou com o meu celular? Bom, aí nesse caso você precisou colher essa informação em algum lugar, você usou o seu telefone, enfim, você não fez nada sozinho, né? Então, até se a gente pensar aqui, eu tenho esse cenáriozinho aqui atrás, né? Não fui eu que construí essa prateleira, não fui eu que botei essas fotos. Então, algumas pessoas já contribuíram para eu montar esse cenário. Eu não montei isso sozinho. Então, essa visão que o jornalista tem de ter, de que ele não consegue fazer nada sozinho, é fundamental. É lição número 1 de qualquer trabalho jornalístico. Uhum. E sem contar também que você precisa de uma audiência, né? Você precisa de alguém para te assistir ou para ler a tua matéria, para entender as suas ideias. Exatamente. Legal, Edvaldo. Pô, eu quero te agradecer muito. Eu acho que nossa entrevista foi bem legal. Quero te agradecer por você ter compartilhado realmente essa experiência e eu tenho certeza que isso vai ser muito válido e muito grande para quem está nessa busca, para quem está em busca dessa faculdade, para quem quer fazer jornalismo ou às vezes para quem nem passava pela cabeça, mas agora teve uma realidade um pouquinho diferente ouvindo as suas palavras. Muito obrigado mesmo. Legal, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Fazendo um comercial, né, das redes sociais, que eu acho que é fundamental hoje para você se manter vivo, né? Tem o meu Instagram, que é @eriveltocwb. É um Instagram pequeno, né? Não é Instagram de celebridade. E acho que jornalista nem deve ser celebridade. Jornalista deve ser visto, mas não virar celebridade. Precisa chegar a milhões de seguidores. Mas que ele tenha pessoas que acompanhem o trabalho dele ou que as pessoas acompanham o trabalho de vários jornalistas. Então, tem o meu Instagram, @eriveltocwb. E eu tenho uma página no Facebook, que é onde eu mais me comunico jornalisticamente hoje, que é através da página, que é facebook.com/eri.oliveira. Eu, infelizmente, não consegui o registro Erivelto Oliveira no Facebook. E tem o Brasil de Cor no YouTube, que é YouTube/Brasil de Cor. E lá tem as entrevistas que eu falei, são mais de 50 entrevistas com negros, que eu acho que vale a pena, principalmente quem quer fazer jornalismo. Lá tem algumas noções de como você faz entrevista, né? Vendo as entrevistas, você vai pegando algumas coisas legais. E eu tenho também o meu canal no YouTube, que é youtube.com/Erivelto Oliveira, tudo junto. E lá comecei a postar há algum tempo alguns conteúdos da minha empresa e tal, ainda tem pouca coisa, mas também vai ser o canal lá onde vai ter daqui a algum tempo. Por enquanto tem talvez 15 ou 20 vídeos. Eu quero até o final do ano ter algumas dezenas de vídeos lá, até para resgatar um pouquinho isso que eu falei para você da minha história como jornalista, esses 30 anos. Eu quero colocar minha primeira reportagem, algumas reportagens legais, algumas falhas também, porque ninguém é perfeito, né? Então, isso tudo vai para o canal em breve, tá bom? Ótimo, perfeito. Eu vou colocar então na descrição do vídeo aqui embaixo todas as suas redes sociais e aí fica mais fácil também para o pessoal pegar, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, Rodolfo. Um abraço para você. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.